Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e suas congregações em Mossoró, em Patoa, Almina Afonso, Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, Catolé do Rocha e, por não dizer, Marisópolis, em Paraíba, na Paraíba. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos com os cultos presenciais só nos domingos. Na semana, sempre com live e também compartilhando com os irmãos. E no domingo, que já iniciamos no domingo passado, o nosso culto presencial. Vamos ler as Escrituras Sagradas do livro de Romanos, capítulo 16. Né? O capítulo todo, mas eu queria ler apenas 3 versículos das Escrituras Sagradas, para compartilhar com vocês nesta exposição bíblica, o verso de número 3, o de número 7, né? E também o de número 24. Vamos compartilhar esses 3 versos das Escrituras Sagradas, o 3, o 7 e o 24, chegando assim ao final desta carta maravilhosa. Eu estou muito emocionado em compartilhar essa carta de Romanos e chega na sua conclusão. Esses momentos vividos com o apóstolo São Paulo, com certeza como se eu estivesse lá dentro da visão dele, a ampliação de plantação da igreja, de superar percalços, lutas, sofrimentos e até a morte. Foi assim, uma lição para a minha vida. Eu fiquei amando ainda mais esse apóstolo. E chegamos ao final da sua carta, o capítulo 16, é muito mais de recomendações, de mensagem aos irmãos que cooperaram com ele. Foi muito. Ele levou algum tempo a escrever essa carta. Ele passou por outros lugares, passou acho alguns anos e finalmente, quando foi para Jerusalém, creio que ele mandou essa carta e aí passou mais 2 anos para chegar lá em Roma. Não há dúvida que é uma carta emocionante para todo cristão. Então eu vou ler o verso de número 3 que diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Vamos ler o de número 7, que diz assim: saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O verso de número 24 diz o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estes 3 versos que eu quero compartilhar com você na exposição da Palavra de Deus. Como eu disse, estamos chegando ao final dessa carta, que para mim foi assim um momento fantástico de aprendizado de vida. A cada porção bíblica dessa carta que eu fiz exposição para vocês, foram assim de todo o meu coração. E eu estou chegando aqui no final. Essa carta foi escrita para avisar a igreja romana, que era composta de judeus, gentios e gentios, gentios e judeus. E essa igreja nasceu quando os judeus foram para a festa de Pentecostes, como isso acontece no Brasil, né? Pelo Brasil inteiro, né? Quando acontece a festa da cidade ou de algum padroeiro qualquer, as pessoas que estão em São Paulo, que estão no sul do país, vêm tudo do Nordeste aqui e vêm para as festas que existem aqui. Vêm até outras pessoas. Bem, essa igreja que ouviu o apóstolo Pedro
lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, naquele memorial da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, aqueles judeus de várias partes, não só de Roma, mas de várias partes, ouviam a palavra de forma fantástica, maravilhosa ali, e Pedro pregou, e ali quase 3.000 se converteram, e os romanos que se converteram, com toda certeza, com aquele sermão de Pedro, eles se converteram mesmo a Jesus Cristo, e quando vieram para plantar a igreja, assim que retornaram, eles foram pregar o Evangelho. Eles ficaram empolgados com tudo que viu. E aí a igreja romana se tornou uma grande igreja, porque foram muitos judeus romanos que foram para Jerusalém. E aí Paulo ficou sabendo do crescimento dessa igreja, desejou muito estar lá com eles, e aí ele queria tirar dúvidas de judeus a respeito da fé, a respeito de Jesus Cristo. E então Paulo, percebendo essas dificuldades, ele procurou ir estar com aqueles irmãos para ajudá-los. Certamente os irmãos já estavam sabendo por outros que Paulo era profundo no conhecimento das doutrinas de Jesus Cristo. Bem, então Paulo enviou a carta através de uma irmã, né, e que entregou ali na igreja romana, levando assim também no última parte, esse capítulo 16, levando muitas lembranças para todos, muitos nomes foram relacionados, aquelas pessoas que compartilharam com Paulo naquelas lutas de adoração a Deus, de ir realizar os trabalhos de Deus, cooperaram com ele. Nas missões que Paulo fazia, Paulo visitou, né, e foi um homem que teve muitas lutas pela frente. As pessoas que o acompanhavam e aonde ele chegava, que as pessoas se convertiam, eram convertidas, e ele discipulava aquelas pessoas, doutrinava aquelas pessoas, e ele aqui não pôde deixar de estar em Roma, e queria que todos praticassem a fé, vivessem a fé para eliminar as dúvidas do diabo, que tantos males promoveu na igreja cristã. Olha o que é que Paulo diz no verso número 20: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Ele mostrava aqui as escrituras sagradas e mostrava as profecias para que os romanos desse ouvido às profecias, que os romanos obedecessem todos a palavra de Deus. Então vamos para o nosso primeiro ponto aqui, no verso número 3, né, que diz: meus cooperadores em Cristo Jesus. Bem, o que fazer para lembrar de pessoas que foram tão úteis e nos serviram de todo o coração, que se colocaram à sua disposição para nos ajudar, para o que der e para o que vier? Essas pessoas são maravilhosas, são pessoas que ajudaram e ajudam ainda hoje. Olha, Paulo teve essas pessoas, e nessa carta ele procurou lembrar dos nomes para colocar naquela carta, neste último capítulo, no capítulo 16. Eu creio que deve ter faltado muitos nomes, né? E geralmente quando a gente vai escrever uma coisa assim, esquece sempre de alguém. Bem, mas a intenção de Paulo foi a melhor possível, lembrar e destacar os nomes com quem conviveu, aqueles momentos bons e também momentos difíceis, de circunstâncias marcantes no corpo. Paulo sofreu vários momentos difíceis, né? Ele foi massacrado pelos seus inimigos. Sofreu muito Paulo, e
a vida dele foi assim marcada, tanto no seu corpo como na sua alma, e daí a história que nós estamos contando a respeito de Paulo. Bem, é muito difícil esquecer, queridos, quem está por perto, quem é bom, quem é valoroso, fiel, que se submete, que obedece à liderança. Isso é muito bom. E que se envolve, são pessoas grandiosas. Eu tive vários companheiros assim, grandiosos, maravilhosos. E ainda temos hoje pessoas que compartilham conosco do nosso ministério, da nossa luta. É claro, longe do tamanho da de Paulo, muito pequenininha. E mais facilidade do que as grandes dificuldades que Paulo enfrentou. Bem, não podia deixar de lembrar, amados, esses companheiros valorosos que se uniram a ele na manutenção, nos alicerces da nova igreja, mas, sobretudo, na visão missionária. Paulo, ele formou muitos ministros para dirigir as igrejas, para que eles dessem sustentação ao trabalho, a capacitação deles na obra missionária, que estava tendo uma atração muito grande, a importância de estar crescendo, a igreja se expandia, né? E pedia, o povo queria ouvir. Olha o que é que Atos dos Apóstolos diz: mas vocês receberão o poder tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8, né? Eles tinham essa plataforma espiritual de levar a palavra, poder de Deus para realizar muitas coisas maravilhosas, e eles fizeram. E ele teve assim uma gratidão muito grande aos seus colaboradores, que não mediram esforços para ajudá-lo, participar dessa obra de Deus tão maravilhosa. O grande avanço na obra missionária e na plantação de igreja veio assim com a colaboração daqueles que ajudaram a Paulo. E por esta razão ele não pôde esquecer de citá-los, o quanto eles foram importantes para o ministério de Paulo. Então Paulo destaca isso no seu relato. O apoio desses colaboradores foram importantes, embora não tenha nesta reta final de carta, mas como esquecer nomes como Silas, Barnabé, João Marcos, Lucas e tantos outros que não estão nessa carta aí, mas Timóteo está aí, e tantos que deram as suas vidas, saíram com Paulo, enfrentaram até tumultos, correram, fugiram, sofreram terremotos lá em Filipe. Quem não se lembra disso, né? Bem, todos eles agiram na união de Cristo Jesus. Essa é uma obra de Deus que deve ir avante. E eles não estavam só, eles tinham não só a presença dos cooperadores, mas o Espírito Santo de Deus estava com eles para enfrentar esse para-choque da igreja, esse início da igreja, essa força dessa plantação da igreja. Amados, Paulo traz muitas marcas, não só no seu corpo. Que esse homem fez foi fantástico. Ele continuou a grande jornada do Evangelho da salvação de Jesus Cristo, para que todos os pecadores perdidos abandonassem as trevas do pecado e se tornassem novas criaturas. Então, Paulo destaca os que cooperaram com ele. Olha o verso número 7 que fala sobre companheiros de prisão. Olha aí, tem pessoas que foram para a prisão. Eu acho que provocaram ser preso para estar com Paulo, né? Para acompanhar. Lucas foi a título de médico para cuidar dele, mas não saía da prisão, escrevendo ali as doutrinas da igreja. Olha, é uma história fantástica.
desta companheirada toda, desse companheirismo de Paulo e os que o seguiam ali, amados, santos de Deus, uma amizade, um relacionamento que cada vez mais o laço ficava forte, né? E fortalecia a convivência dele, pois tanto, amados, a comunhão da igreja, essa união é uma coisa diferente, é para ser assim, amados, em nossas igrejas, para podermos desfrutar, amados, desta vida livre, sem a culpa do pecado, com o pecado, mas sem a culpa do pecado, mesmo que seja em prisões por Cristo Jesus. Aqueles cristãos sabiam que um dia eles iriam ultrapassar os umbrais desta vida e ir para a eternidade com Deus, amados. Portanto, a convivência cristã forma um elo forte de todos os cristãos para, de forma verdadeira, desfrutar dessa comunhão de confiança, para viverem com tranquilidade nesta vida, nesta era presente. Foram muitos companheiros de prisão que estiveram com Paulo e, de certo modo, contribuíram de uma forma toda especial. E Paulo destacou alguns deles, narrando aí na carta de Filemão. Filemão foi um grande companheiro, né? Filemão 1:23, olha o que ele diz aqui: Epáfras, prisioneiro comigo, aí, em Cristo Jesus, assim como Epáfras, Aristarcos, Adrônicos, Júnias, João Marcos, Lucas e outros. Olha, eram pessoas que estavam com ele na prisão, enfrentando aquele império romano, estavam ali à disposição de servir a Deus na obra com Paulo. Mesmo, amados, com grandes dificuldades, Paulo não ficou só e contou com o tempo todo na prisão com o apoio de vários irmãos que o ajudavam. Ele evangelizou muito na prisão. Aquela corte romana foi evangelizada por ele. Quantos não se converteram ali através de Paulo? E a alegria maior, amados, é que essas cartas que Paulo escreveu na prisão estão todas elas no cânon, na verdade, nas escrituras sagradas. Que coisa importante! Isso é uma coisa fantástica. As diretrizes da doutrina da igreja estão na Bíblia, através deste homem de Deus, Paulo, que teve cooperadores que escreveram cartas com ele na prisão. E foram cartas, amados, sobre a unidade cristã, o amor fraternal, o desenvolvimento da salvação, alerta contra os falsos profetas lá em Filipenses, a excelência da pessoa e obra de Cristo, o ministério do Evangelho, a divindade de Cristo, a missão com Cristo glorificado, as virtudes que devem ser cultivadas, os deveres da família na carta de Colossenses. Fantástico, exortação à prática da santidade, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é certa e repentina, necessidade de vigilância em 1 Tessalonicenses, a vinda do Senhor e a revelação, amado, da apostasia, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota, a ação de graça e exortação, na segunda carta de Tessalonicenses. Olha, irmãos, que contribuição valiosa Paulo nos deu. E vamos para o final aqui da nossa exposição, terceiro e último ponto. Verso 24. Cristo esteja com todos vocês. Que frase linda Paulo deixou, né? Para a quem ele recomendou naquele capítulo, desse capítulo 16. Amados, o grande segredo dos cristãos tem a ver com o Espírito Santo, que está o tempo todo conosco para nos relacionar e relacionarmos, amados, de envolvimento de cada um, principalmente visando a evangelização para alcançar as conquistas dos pecadores perdidos. Bem, esse é o desejo forte de Paulo. Olha bem, você precisa fazer parte
deste povo que evangeliza o nome do Senhor Jesus. Você precisa se envolver o tempo todo com a fé. Dedique-se a servir a Deus. Paulo, ele era um homem que construía tendas, ele vendia, trabalhava, ganhava dinheiro, mas ele era focalizado. O tempo maior dele, ganhou o pão, ele já estava ali evangelizando, trabalhando. Não tinha côngruo, não tinha custeio de igreja, mas pelo contrário, ele trava ofertas para as outras comunidades necessitadas. Esse era o Paulo, um homem forte, e esse desejo dele para que o crente evangelize, porque, amados, a vantagem do cristão fazer tudo para que o nome de Jesus seja exaltado, faz assim a grande diferença para transformar as pessoas, mudar. Uma igreja será forte se ela evangelizar. No mundo cristão, a diferença é grandiosa. Grandes homens de Deus, amados, não são rotulados, não têm destaques. E tudo que eles fizeram era para a glória de Deus, não para eles. Hoje eu fico pensando, eu fui presidente CDL, está lá meu retrato, lá numa sala chique, a mandaram até trocar a foto velha para nova, que eu já estou, né? Quer dizer, a foto quando era novo, para agora que eu estou velho. Mas nunca me preocupei com isso. Para quê? A preocupação nossa é a glória de Cristo, é falar do amor de Deus. Não precisamos, amados, de dividendos nenhum, de homenagem nenhuma, de coisa alguma. A homenagem é anunciar Jesus Cristo como Salvador. É isso aí. E nós apenas somos para a glória de Deus. Olha, o desejo e recomendação para Paulo mandar para os romanos, gentios e judeus, os cristãos, para que eles entendessem que a presença do Senhor Jesus em sua vida é para ele poder dispor para a evangelização. O crente precisa evangelizar. Eu digo que a evangelização é prioridade. Eu estou agora transmitindo o Evangelho da Graça e vou agora fazer diariamente, se Deus quiser, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso jornalzinho. Porque a evangelização é uma coisa de prioridade. A igreja é frágil, está em 1/3 do mundo, poderia estar em 2/3 até o mundo todo, o mundo esperando, todos evangelizados, esperando a volta de Jesus. Mas nós não temos, amados, evangelizado. Precisamos evangelizar mais, se dedicar mais, aprender a evangelizar, porque Jesus ensinou, ele entrou de casa em casa, 2 em 2, ensinando como era. E está lá, e quando entrar numa casa, dizer, Pai, seja nesta casa, era o que ele mandava levar. Jesus, a Pai, treinava. Meus queridos, a prioridade da vida cristã passa pela evangelização e nada mais importante do que o cristão ser recíproco com aquelas outras pessoas. Quem foi que levou o evangelho para você? Que você creu em Jesus Cristo. Então, seja recíproco com aquele que lhe evangelizou e evangelize outras pessoas. E ao lembrar, amados, dos gentios que são ligados à igreja de Roma, ele deixava todos eles certo de que a obra evangelizadora que estava apenas começando, e era uma questão de muita responsabilidade. A igreja tinha a grande responsabilidade. Essa igreja de Roma era uma igreja grande, que foram muitos judeus ali, dezenas que se converteram lá no dia de Pentecostes e formaram uma grande igreja, vieram com gosto de gás lá da festa de Pentecostes, vieram evangelizando todos os seus relacionados, quer seja patriotas, judeus, ou quer seja gentios. Olha, amados, a prova do cristão deve ser evangelizar os descrentes, pois o cristão precisa evangelizar, falar do amor de Deus. Quem não exercita o testemunho da evangelização, quem não tem dado prova de sua marca
da graça. As pessoas ficam no perigo da morte eterna e muitas vezes em quatro paredes, amado, num ambiente de trabalho, nunca falou de Jesus para ninguém, não fala nem para dentro de casa. O irmão disse assim: eu tenho 3, 4 irmãos, vou falar para eles se levam no pagote. Eu digo: rapaz, eu tinha um irmão mais velho meu, de 9 da minha mãe, e ele não era cristão, evangélico, e aí então evangelizei muito ele, mas muito mesmo. Eu recebi muitos não, mas finalmente ele partiu para o Senhor, mas partiu crente. Quando eu perguntei a ele: você crê no Senhor Jesus Cristo? Ele disse que crê. Olha, meus queridos, precisamos evangelizar, amados, e essa é a prova. Essa é a prova. E quem não tem testemunho da graça de Deus especial não pode, amado, evangelizar ninguém, porque as pessoas vão ficar aí no perigo da morte eterna e você não faz nada. Pois então, aos cristãos foram dados essa missão de evangelizar, e ele não pode buscar tentativa de não fazer isso, porque Deus mandou. E aí eu comprometer com Deus. Isso é um negócio muito sério. O cristão alcançado pelo Evangelho pesa sobre ele a responsabilidade de evangelizar os pecadores. Como pode ser compreendido alguém que foi escolhido por Deus? Deus escolheu entre os bilhões de pessoas nesta terra. Ele fez ele ouvir a voz do Evangelho, ele ouviu a pregação, colocou a fé no seu coração. Como não se arrepender dos seus pecados e não se dispor à voz de Deus, para a missão de Deus? Então você é um crente, faça isso. No verso 25 aqui, Paulo diz que todos que creram nele foi confirmada a conversão através do Evangelho. Olha o que é que diz aqui, no verso 25: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. É a mensagem que Deus está deixando. E eu quero concluir, concluindo em primeiro lugar, eu queria dizer para você o seguinte: estamos chegando ao final dessa carta aqui, que vai me deixar muita saudade toda semana. Foram lições preciosas, ensinamentos que eu pude descobrir, assim, coisas fantásticas para poder servir mais, para que a minha vida tivesse mais diligência na evangelização, como ele disse, meus companheiros em Cristo Jesus. Precisamos ser companheiros de Jesus nessa obra. Em segundo lugar, amado, como esquecer alguém que esteve com ele nos momentos bons e ruins? Como da prisão, né? Como esquecer, amado, e suportar tantas coisas, como diz mesmo, companheiro de prisão, para estar ali. E em terceiro e último lugar, Paulo nunca esqueceu que viver a vida cristã é ter a certeza que o Senhor Jesus está na missão em cada um dos cristãos, amados. E por esta razão ele dizia no verso 24: Cristo esteja em todos vocês. É isso que ele quer, e está conosco. E aí, Dedé, vamos para a historinha para encerrar a nossa exposição. Bem, um norte-americano disse um dia a John Kelman da Escócia: os Estados Unidos precisam de um rei, um monarca absoluto. Aí o quê? Exclamou então o escocês: como é que é os Estados Unidos? Um Estados Unidos que é um rei, um país que eu ouço falar que é uma grande democracia, e que o senhor está dizendo que os Estados Unidos estão precisando de um rei? Aí ele disse: olha, precisamos do rei Jesus. Foi a tranquila resposta que ele ouviu. O que é que o Brasil precisa? É de democracia? O Brasil precisa
de um rei, o Rei Jesus. Que coloquemos em prática, amados, o que recebemos de Deus pelo apóstolo Paulo, para que o Senhor Jesus Cristo seja o Rei em nosso coração, para que a gente possa obedecer a ordem de Deus, a voz do Evangelho. Abra o teu entendimento para servir a Deus, e que Deus te abençoe. Amém.